Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aí de novo para mais um nossos módulos. Obrigado a você por estar acompanhando a evolução dessas matérias e temos certeza que ela vai contribuir bastante para o seu desenvolvimento na oratória e esperamos de fato que você tire bastante proveito de cada módulo desses e que você possa ao final deles então perceber que a tua oratória desenvolveu mais, que você vai poder aplicar na sua vida, no seu trabalho, na sua comunidade. Isso vai ser realmente bastante importante. Bom, o tema de hoje tem a ver com uma necessidade que nós temos quando nós conversamos. Naturalmente acontece a pausa, também acontece a modulação e acontece os gestos. E a gente vai perceber que dentro de um cenário de falar em público, uma apresentação de fato, ela é ainda mais importante, essas qualidades, né? A pausa, modulação e gestos. Então vamos tratar um pouquinho de cada uma delas hoje, para que a gente possa depois ir aplicando no nosso dia a dia, tá bom? Bom, a sua apresentação, ela precisa então ter certo sincronismo. É preciso ter modulação, tem que ter gesto para poder ganhar vida. Imagine você uma música longa, onde ela toca sempre na mesma rotação. Vai ser entediante. Vai chegar um momento que você não vai querer ouvir mais. E a gente não pode deixar isso acontecer com a nossa apresentação. Então, nós vamos tratar desses 3 pontos hoje, porque realmente ele é muito importante. A pausa, a modulação e os gestos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre pausas primeiro? É importante lembrar que a pausa, ela cumpre uma função na fala mesmo. Quando falamos, nós naturalmente exercemos as pausas. E numa apresentação, ela tem ainda uma importância talvez até maior. E é óbvio que existe uma hora e um lugar para você utilizar as pausas. É não raro quando você vai destacar algum ponto importante, que é destacar alguma coisa ou mudança de pensamento. Existem as pausas que são naturais, né? Que você vai ter que obedecer em razão das pontuações. Do contrário, como dissemos, pode ser uma música sempre tocando no mesmo ritmo, ou baixo demais, ou em alta rotação demais. Então, alguém que fala lento demais vai ser complicado, alguém que fala rápido demais, sem obedecer nenhuma pausa, também vai ser complicado. Então, nós vamos perceber que a pausa ela cumpre um papel importante e a gente vai ter que entender como utilizá-la. Existem as pausas que você irá determinar. Em especial quando você vai dizer algo que deseja que os seus ouvintes lembrem depois. As pausas certamente vão ajudar você a transmitir com mais clareza a apresentação que você vai fazer. E deixar então aquela mensagem mais vívida na mente dos seus ouvintes para que eles lembrem depois. Um certo pianista disse assim: olha, eu não toco as notas melhor que a maioria dos pianistas tocam. Não. Mas as pausas entre as notas, aí sim, aí está o segredo da arte. Então, o que ele quis dizer aqui? Que as notas são tocadas iguais, mas as pausas que ele dá entre uma e outra pode mudar completamente a harmonia daquela música. Então, você pode pegar o mesmo discurso, a mesma apresentação de uma pessoa. Talvez cada um vai proferir de um jeito. Importante é que você tenha o jeito certo para conseguir chamar a atenção então da tua assistência. Alguns oradores literalmente eles marcam, eles grifam, destacam aonde precisa dar uma pausa maior. Isso não é um problema em si. Não é um problema em si. Pode ser usada essa técnica para que você chegar naquele ponto da tua apresentação, você sabe que ali existe uma pausa. Ali existe uma inflexão, uma reflexão em cima daquele ponto, daquele tópico. Então, é importante, se você achar que precisa marcar aonde você tem que dar uma pausa maior, você pode. O problema é que você não pode torná-la mecânica.
artificial, porque senão a assistência também vai perceber isso. Então, essas pausas têm que vir acompanhada de uma naturalidade. Em que situações, então, a gente deve usar as pausas? Talvez quando vamos mudar de assunto ou de pensamento, é uma delas. Quando queremos destacar ou dar ênfase a alguma coisa. Às vezes tem circunstâncias que atrapalham a nossa apresentação. Como já dissemos num outro vídeo, pode acontecer que um carro esteja passando, um barulho muito grande, e o que você falar nos próximos segundos ali, a assistência não vai captar. Em alguns casos, uma pausa um pouquinho mais longa permite uma resposta mental às pessoas, dando tempo assim para que elas possam meditar naquilo que você está falando. Então vamos tratar aqui um pouquinho de algumas dessas situações que abordamos aqui, tá? A pausa com relação à mudança de assunto ou de pensamento. Aqui nós temos uma palavra de cautela. As pausas para mudança de pensamento, elas devem ser um pouco mais longas que as pausas de pontuação. Então vamos lá. Eu estou falando um assunto, eu vou mudar esse assunto agora, eu vou entrar num outro tópico, eu dou uma pausa um pouquinho maior. É diferente aquela pausa de ponto final numa frase. Ali eu dou uma pequena pausa, é verdade. E essa pausa de mudança de pensamento agora ela é um pouco mais longa que essa. Mas não deve ser tão longa a ponto de causar expectativa frustrada na assistência. Tipo, meu, que demora para mudar, para entrar, para retomar a frase. Então temos que ter um pouquinho de cautela com respeito a isso, ok? Demorar demais para retomar o assunto pode demonstrar para a tua assistência que você está inseguro. E alguns travam tanto, repicotam tanto a apresentação, que a impressão que dá é que ele não consegue ter uma linha de raciocínio que parece que não vai acabar a frase. Então é importante que a gente mostre esse grau de segurança. Uma coisa é ter equilíbrio, a pausa. A outra é eu estar inseguro e não conseguir dar dinamismo para aquela frase ou para aquela sentença. Imagine que você segue numa rua que te permite andar a 60 por hora. Ok? Você está indo lá, 60 por hora. Mas daqui a 2 quadras você vai ter que virar de direção. Digamos que você vai ter que virar à direita. Daqui a 2 quadras. Você vai entrar à direita ainda a 60 por hora? Numa esquina? É óbvio que não, né? Porque isso vai causar um acidente muito sério. Então, a mesma coisa acontece se você vem num assunto e agora você vai ter que mudar esse assunto, mudar de pensamento, sair de um tópico para um outro. Você vem lá, 60 por hora na apresentação. E agora você vai sair de um tópico, vai entrar no outro e você simplesmente não reduz. A assistência ainda está mensurando o que você acabou de falar, está tentando processar aquilo que você disse, e você já entrou num outro assunto, uma outra abordagem completamente diferente, e aí a assistência vai ficar confusa. Então, por isso que aqui você tem que usar uma pausa um pouquinho mais longa e até em alguns casos direcionar a assistência, falar, bom, agora então vamos tratar do assunto tal. Ficou bem entendido esse ponto aqui, vamos mudar agora, nós vamos aqui falar sobre o tópico tal. Então você já está preparando a tua assistência para o próximo assunto que você vai abordar. Exemplo. Digamos que você está apresentando um trabalho sobre a qualidade da água em nossos rios. Então você diz, de fato, a qualidade da água de nossos rios está acima do exigido para consumo humano. Isso é muito bom. Olha, uma informação relevante. Mas eis que agora você vai entrar num tópico que fala do bom trabalho administrativo na unidade de tratamento de água. Ok? Então vamos pensar assim. De fato, a qualidade de água de nossos rios está acima do exigido para consumo humano. Isso é muito bom. Mas o nosso trabalho administrativo de tratamento de água está excelente. Vou mostrar para vocês aqui alguns números. Você consegue perceber que desvinculou uma coisa da outra?
Até agora você falava assim, olha, a qualidade de água dos rios é muito boa. Mas o trabalho administrativo é muito bom também. Não está casando aqui. Se você ainda falar um pouquinho mais sobre por que a qualidade da água é boa, e você depois for reduzindo essa velocidade e dizer, olha pessoal, e além disso, não podemos deixar aqui de salientar que para toda essa máquina funcionar, né, essa água de fato chegar com qualidade para o nosso usuário, por trás há todo um trabalho que exige, que é o trabalho administrativo. Então, a gente vai aqui abordar algumas evidências de como esse trabalho é importante para que a gente consiga manter essa qualidade tão alta que nós já temos juntamente a água dos rios, mas temos também um trabalho administrativo que é importante. A gente vai destacar para vocês aqui alguns desses trabalhos. Veja como fica diferente. Então, se você simplesmente pegar uma junção de frases e ir falando, vai ficar desconexo tudo. Então, você precisa dar norte para a tua assistência. A mudança abrupta, sem pausa, sem reduzir a velocidade, vai confundir a tua assistência. Quando você faz dessa maneira, você não usa uma pausa para a transição, e isso não é bom. Mudança de pensamento exige que você dê uma pausa. E de preferência que você consiga informar a tua assistência que essa mudança está acontecendo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre destaque ou ênfase. Note que destacar ou enfatizar não é para todo momento na tua apresentação, nem em todos os pontos, porque tem gente que elege tantos pontos para destacar, e depois ela não consegue dar conta de tanta matéria que ela acabou escolhendo para destacar. Não, alguns pontos vão precisar de destaque e ênfase. E de fato são os principais, aqueles que você percebe que tem mais força, mais impacto na tua matéria, e por isso é importante destacá-los. Uma declaração importante, um dado novo, uma informação relevante para a tua assistência, uma experiência marcante, uma nova meta, talvez para o ano que vem da empresa, anunciar mudanças de diretoria, uma nova descoberta. Tudo isso são coisas que merecem destaque numa apresentação. Então você pode usar o seguinte exemplo. Um pouco antes ou logo depois de uma declaração ou de uma pergunta importante, você pausa um pouquinho. Então, se você pausar um pouquinho antes, você vai causar uma expectativa. Se você pausar um pouquinho depois da notícia dada, você remete à reflexão. Então, veja, uma pausa de segundos, pouco tempo, um pouco antes para causar expectativa e um pouco depois para ter um impacto maior ou então levar a tua assistência à reflexão. Vamos aqui usar um exemplo. Você vai anunciar para a nossa empresa que nós trabalhamos que a meta para esse ano de crescimento era de 20% no número de clientes e no faturamento. Então, como que a gente pode entrar nesse assunto quando for tratar de dizer qual foi o resultado, então, dessa nossa atividade durante o ano? Então, veja só. Você poderia dizer assim: sabemos que todos aqui deram o seu melhor. Trabalharam duro, gastaram horas, visitaram, negociaram. O administrativo e o setor financeiro trabalhou arduamente para nos dar todo o respaldo. E o pessoal da logística, então, nem se fale. Portanto, agora nós vamos revelar o resultado disso tudo. O crescimento nosso nesse ano foi de... Aí você dá, você dá um tempinho e você vai falar então o número real para a tua assistência. O que isso criou? Além de você preparar a assistência para o que vinha, além de você elogiar a equipe, você trouxe agora um dado e deixou a tua assistência na expectativa. Certo? Muito bem.
Pausas em razão das circunstâncias. Nós falamos aqui que às vezes pode acontecer, e é verdade. Tem situações que às vezes são chatas e outras que estão além do nosso controle, que vão exigir uma pausa. Alguns exemplos. Se você está falando uma assistência mista, pode ter criança lá junto com os pais e em algum momento a criança pode ficar talvez muito agitada e ela tira a atenção de todos da volta e talvez aí você precise cadenciar um pouquinho mais sua apresentação para que você não perca o efeito das palavras que você está dirigindo aos demais. Em certas reuniões, pode ter um grupo que chega atrasado e até se posicionarem à mesa ou na assistência causa um barulho, vão passando de lugar em lugar até chegar no lugar dele, e isso vai distraindo os outros. Então, em alguns casos, uma breve pausa pode ser útil. Mas cuidado para que isso não seja assim um ar de ofensa, né? Para quem está chegando, já chegou atrasado e você para por completo, não fala mais nada, até que a pessoa se sente, ela vai ficar muito deslocada, né? Então tem que dosar isso, né? Tem que ir cadenciando, não entrar em pontos importantes agora, deixar ela se acomodar, tá tudo certo, vamos seguir, e aí você vai mantendo a palestra nesse nível. Conforme o local que você estiver, pode haver um barulho externo. Tem lugares que tem passagem de trem perto, uma moto barulhenta, um carro de som passando. E aí, primeiro que a mente da pessoa vagueia, né? Ela sai dali. E segundo que o próprio barulho em si pode tirar a atenção do teu ouvinte. E a pausa, ela também pode soar como algo corretivo. Por que corretivo? Porque às vezes tem aquele grupinho que não está nem aí para a palestra, não está nem aí para o assunto, e começa a fazer uma conversinha paralela com você. Você está falando daqui, eles estão tratando o jogo do futebol de ontem lá. E aí o assunto fica animado, aí o volume começa a aumentar. E começa a atrapalhar e distrair a atenção dos outros. Quando for assim, eles estão sendo desrespeitosos com você e com a assistência. Quando for assim, você pausa e se eles perceberem que só eles ficaram falando, eles vão ficar desconcertados. Aí silenciou lá, você pode voltar aqui e continuar então a tua palestra. Permitir uma resposta ou deixar alguns segundos para meditação, uma pausa para meditação. Nós queremos dar um tempo para a assistência refletir naquilo que estamos dizendo. E aí citamos o exemplo da pergunta de retórica. A pergunta de retórica envolve que você dê um tempo para a tua assistência mensurar o que você disse, ou então tentar fazer ali com ela uma interação, uma resposta mental. Se você está buscando então essa interação com o teu público, você pode fazer várias perguntas reflexivas, né? E quando fizer elas, dê uns segundinhos para a tua assistência pensar naquilo que você perguntou, para que eles possam processar aquilo. E aí você consegue ter um objetivo alcançado. Interessante que numa conversa diária, geralmente nós temos mais facilidade, quando estamos conversando com pessoas, de usar assim as pausas, né? A gente não fala numa rotação só, a gente vai modulando, né? Vai dando pausa para nós dar um sentido àquilo que estamos dizendo. Então, à medida que você vai trabalhando essa habilidade da pausa no proferimento, a gente consegue desenvolver, aprendendo e aplicando mais essa qualidade importante. Tá certo? Bom, numa apresentação não se baseia só em pausa, ela também precisa de modulação. Modulação. E é sobre ela que a gente vai falar um pouquinho. A modulação, ela vai... Muito disso passa pelo nosso tom de voz, né? Tom, volume e ritmo. Veja que com a modulação correta, a sua apresentação pode ganhar vida. Ela pode mexer com as emoções, transmitir sentimentos, estimular a ação. A modulação pode fazer tudo isso. Contrário a isso, a falta dela
pode deixar uma apresentação morna, sem vida, sem empolgação. E no final das contas, a palestra vai acabar com um sentimento de frustração sua e da sua assistência. Por isso que nós temos que trabalhar a modulação. A modulação ela é uma qualidade, uma habilidade de oratória que nós temos que desenvolver. Veja que a voz humana, o aparelho vocal nosso, ele é extremamente versátil, porque ele confere ao nosso proferimento uma apresentação agradável quando usamos da modulação. Uma palavra de cautela, a modulação não pode ser aplicada como a gente aplica a pausa. Porque embora na pausa você possa marcar pontos que você vai pausar, na modulação não tem muito isso, sabe? A modulação tem que ser uma coisa natural, original, senão ela vai soar artificial e isso não vai ser bom. Parece que em certo momento ele ergue a voz, em certo momento ele baixa a voz, é tudo proposital, tudo combinado. E não, a gente precisa entender a matéria, compreender o sentido daquela matéria, e a modulação ela tem que acompanhar isso. Por isso a preparação é tão importante. A gente vai tratar aqui de 3 campos onde a modulação pode e deve ser aplicada, tá bom? Então o primeiro deles é com respeito ao volume. Bom, o volume ele representa um recurso interessante no proferimento. E vamos aqui destacar algumas habilidades e o momento, então, de aplicar esse recurso. Usar bem o volume não é apenas aumentar ou baixar o volume da voz invariavelmente, sem saber exatamente aonde usar. Vai ficar uma mistura difusa e sem coerência. Às vezes a pessoa ela fala num volume tão alto que a voz ela sai assim. Lembra que nós falamos sobre a questão da corda vocal, né? Quanto mais eu vou esticando ela, mais fina fica a minha voz. E a pessoa dá uma esticada tão grande na sua corda vocal que ela sai aquela voz assim esganiçada, fina demais, estridente para o ouvido que não é bom de ouvir. No fim fica um volume e um tom de voz irritante. Então, nós temos que ter essa preocupação de fazer com que o volume ele tenha sonoridade boa para o nosso ouvido. Agora, quando eu preciso chamar atenção para uma ação urgente, muda o contexto. Por quê? Porque aí eu preciso que o meu volume seja um pouco mais enérgico. Agora, não vamos confundir um tom de volume mais enérgico com grito ou com grosseria. Um tom sisudo? Não. Aqui nós queremos dar um sentido de ação, de urgência. Ok? Bem, e quando a gente tem que dar uma palestra onde envolve uma repreensão, uma correção num grupo? Como é que fica a questão do volume? Sim, esse tipo de apresentação, esse tipo de matéria corretiva também vai precisar de um tom, de um volume um pouco mais incisivo. Mas não pode ser num tom assim a todo momento, dessa maneira, porque parece que é um assédio moral, né? Parece que a pessoa está sendo coagida a fazer aquilo. Pelo nosso volume, pela maneira como nós estamos conduzindo aquela palestra. Muitas vezes a repreensão e a correção também podem conter e devem conter uma dose de condescendência. Ou seja, eu vou falar de maneira firme, eu vou dar um volume, vou dar um ganho aqui, uma força um pouco maior. Mas eu posso também ter um tom mais moderado, posso ter um tom um pouco mais afável, um pouco mais compreensivo. Então nós temos que saber dosar isso para que a nossa palestra não fique exaustiva, desgastante, porque isso também bloqueia a mente das pessoas. E o volume quando envolve novidades e campanhas? As empresas fazem, né, campanhas, lançam novidades, e de repente vai cair numa apresentação de um trabalho que caiu para você, e você vai lá então agora falar de uma novidade, de uma campanha. Bem, aqui o volume ele pode ser um pouco mais alto, verdade? Porque a ideia aqui é empolgação.
Então a gente quer empolgar, incentivar, mas não faça de uma maneira tão acelerada a ponto de deixar como se a assistência ouvisse uma palestra em 220 volts todo o tempo, porque as pessoas não acompanham isso. E no final das contas, a mente dela vai estar cansada e talvez nem lembre do que você começou a falar. Talvez lembre do final, mas ela não consegue te acompanhar em 220 volts todo o tempo. Então, dosar a empolgação, dosar o incentivo, dosar esse volume para que ela possa ter condições de acompanhar o teu ritmo e tirar proveito então daquela informação nova que ela está recebendo. Agora, tem casos que a gente pode e também devemos baixar o volume. Tem casos que a gente pode, de fato, baixar o volume. Quando você vai dar uma notícia de primeira mão, alguns usam assim uma expressão, né? Agora nós temos uma notícia importante para dar. O que essa maneira importante para dar quer dizer? Opa, tem alguma coisa diferente ali. Então eu estou criando o que? Uma expectativa naquele assunto agora. Então, se você vai contar uma experiência, você pode fazer esse relato daquela experiência num tom mais cadenciado, volume um pouco mais baixo, talvez como se estivesse falando no ouvido da pessoa, para ela entender como é que é aquela experiência, o que está acontecendo. Tudo isso cria uma expectativa. Agora, depois que você passou por essa fase da experiência, você deu a notícia importante, aí você retoma e segue a tua palestra no ritmo normal, no volume normal. Então é tudo maneiras que você tem de quê? Captar a atenção do teu ouvinte. Essa é a ideia, captar a atenção do ouvinte. Imagine a seguinte situação. Fulano chega para um funcionário dele e diz assim, nós vamos designar você para falar perante lá os investidores. Mas aí esse funcionário chega para o chefe e diz, olha, acho que eu não vou conseguir cumprir isso. Essa tarefa para mim ela é muito arrojada, eu acho que para mim não serve, eu estou inseguro quanto a isso. Mas aí o chefe diz assim para ele, fulano, fica tranquilo, nós temos certeza que você vai conseguir. A gente está aqui para te acompanhar, a gente sabe que você vai se preparar bem, você já apresentou outras vezes, então assim, a gente vai acompanhar você. Então, essa expressão usada aqui por esse patrão, veja que quando ele disse, eu tenho certeza que você vai conseguir. O que ele está fazendo? Ele está destacando a palavra certeza num tom, num volume diferente. Ele está dizendo assim, cara, você vai conseguir. Então, veja como o tom da voz, o volume, tudo isso impacta na maneira que eu transmito aquela informação. Imagina se ele falasse, puxa vida, mas realmente, eu imaginei que realmente você fosse dar para trás. Você já pensou como seria isso para aquele funcionário? Bem, quando falamos de ritmo, volume, a modulação está composta, inclusive também pelo ritmo. Quando nós começamos a fazer uma apresentação, ou se fazemos poucas vezes, variar o ritmo em tais apresentações pode ser um desafio. Especialmente quando se tem que mudar o ritmo daquela apresentação. Boa parte do problema está quando o orador ele fica muito preso ao papel. Então ele tem lá o manuscrito dele, ele fica preso àquele papel e ele vai seguindo ali cada palavra. Então, quando ele quer mudar o ritmo, ele já está numa outra sentença, uma outra frase e ele perdeu o time da coisa. Então fica complicado para ele. Então por isso que aí, às vezes, né, a gente sempre recomenda, né, que se faça uma montagem de um esboço por tópicos ou então alguns lembretes importantes focados da matéria e que ele possa, então, à medida que ele vai fazendo sua apresentação, com base em tópicos ou lembretes dos assuntos, facilita para ele ter mais desenvoltura e, com certeza, aí ele consegue estabelecer o ritmo que ele quer dar para a sua matéria. É bem por isso que
a preparação é a essência da coisa. A pessoa conhecer a matéria é importantíssimo. E quanto menos preso ao papel a pessoa tiver, melhor para o proferimento dela. Então não há dúvida, né? Claro, se tem um número muito grande de matéria, não é fácil ficar sem um manuscrito ou um esboço, né? Mas se for uma apresentação mais breve, talvez tópicos, para ajudar a pessoa então a se guiar na apresentação e ter mais liberdade de desenvoltura para isso. A gente vai falar um pouquinho disso quando formos tratar do proferimento em si, tá bom? A gente vai abordar esse assunto lá. Imagine então uma música. Uma música. Música é uma coisa ritmada, ela tem que ter ritmo, né? Mas se ela tiver assim um total desafino, mudanças bruscas de ritmo, será que vai ser audível, vai ser bom de ouvir? Talvez para alguns seja, mas para a maioria não é. Então o ritmo é sinônimo de variações. Variações coordenadas, bem aplicadas e que não vão causar distúrbios na sua apresentação. Há muita coisa que você precisa levar em conta quando se fala de ritmo. O ritmo tem que ser condizente com a matéria que você tem, o sentimento que essa matéria quer transmitir. E aí, claro, você tem que estar atento ao objetivo por trás daquela matéria. O que ela quer apresentar. Conhecendo os pontos e procurando ser o mais natural possível, o ritmo também vai acontecer de forma natural. Quando uma matéria traz entusiasmo, uma novidade boa, a meta atingida, um resultado ou um fato marcante na vida daquelas pessoas, esse ritmo ele pode ser um pouco mais rápido. Quando você fala mais rápido a notícia principal e depois você dá uma desacelerada e complementa a informação, você está mudando o ritmo. Falei alguma coisa agora mais acelerado e agora eu dou uma reduzida. Tipo assim, olha que informação boa, olha que notícia boa para nós todos. Então, modulação, ritmo, volume, percebe que é tudo uma conjunção? Tudo isso é parte desse conjunto quando se fala da gente ter a qualidade dessa oratória que envolve a pausa, a modulação e também, já vamos chegar nos gestos. Bom, com respeito ao tom, tom é uma coisa importante também porque, analise, conforme o tom que você dá em certa frase, em certa palavra, em certa expressão, ela pode denotar alguma coisa. Querem ver um exemplo? No Rio Grande do Sul, quando se quer destacar uma distância curta, a pessoa responde assim, fica lá. O lá para ele é como se fosse na próxima quadra. Fica lá, ou fica ali, logo ali. Ok? Essa é uma expressão, é um tom que ele usou. Mas quando ele quer destacar que a distância já é um pouco maior, aí ele diz assim, não, isso aí fica lá. Olha o tom que ele usou. Primeiro ela, não, fica lá. Agora a distância é um pouco maior. Não, fica lá. Então, denotou uma distância maior. Mas quando ele quer dizer que a distância é maior ainda, é mais longa, sabe como é que lá no sul eles se expressam? Ele quer dizer assim, fica lá. Lá. O que esse tom quer dizer? Não é lá, não é lá, mas é lá. Então, com esse tom, para quem convive lá, e aí, além de ele falar o lá, ele ainda dá uma demonstração no gesto que o negócio é mais longe. Então, o tom que ele usa aqui está denotando que é uma distância maior. Percebe? Quando nós vamos usar algumas expressões, o tom também se sobressai. Por exemplo, entusiasmo. Eleva-se a voz? Sim, mas não grita. Tristeza vai ter um tom mais baixo, naturalmente. Ansiedade, uma
coisa que você quer contar rápido, uma novidade legal, você quer falar isso logo, pode ser um misto de um tom mais alto, destacando alguma coisa legal, uma coisa boa, e também algumas vezes pode ser um tom mais baixo, quando você vai destacar talvez medo, angústia, insegurança. Então o tom determina aqui, né? Um tom mais acelerado para algo bom, um tom mais baixo, mais sereno, quando quer destacar alguma coisa diferente. Contrário àquilo, né? Contrário àquela expectativa boa. Quando se fala de frustração, né? Também um tom mais baixo, reduzir o tom, mostrar que aquela notícia, que aquele resultado não está sendo bom para nós. Algo que nos causa uma frustração ou um desânimo, então a gente usa um tom um pouco mais baixo. Quando tem repreensão e correção junto, como dissemos, tem que analisar o contexto, mas usualmente se eleva o tom, um pouco mais enérgico, no sentido de quê? De demonstrar a relevância e a preocupação com aquele assunto. Isso são apenas alguns exemplos, tá? Desse conjunto que é a modulação, o ritmo e o tom. Talvez você perceba outros quando você preparar a sua matéria conforme o contexto e a matéria que você está abordando. Esse conjunto de habilidades, a pausa, volume, ritmo, tom, elas são como um tempero para a sua apresentação. E quando usado de maneira certa, na medida certa, vai deixar a sua apresentação agradável. Mas também se você exagerar, talvez a tua assistência não consiga consumir a tua matéria. É como se fosse o sal, né, na comida. Sem sal é complicado. Mas se você salgar demais também, ninguém consegue comer. Então, se você usar bem esse recurso, né, volume, ritmo, tom, modulação de modo geral, você vai ter um sucesso na sua habilidade de oratória. Bom, chegamos agora aqui à última habilidade desse módulo, que é gestos. E as expressões de um modo geral, que muitas vezes transcende para o nosso rosto aqui, né? Veja que em cada lugar, país, cultura, é notório que as pessoas, de modo geral, gesticulem bem ao falar. Em povos ou certas culturas, algumas pessoas são mais expansivas. Os gestos são mais intensos. Em alguns países são mais comedidos. Os gestos são mais moderados ou, em alguns casos, quase que inexistem. Gesto muito pouco. Na cultura japonesa, por exemplo, notamos que gestos enfáticos não são muitos. Em compensação, a expressão facial deles mostra muita coisa. Então, conforme o lugar, conforme a cultura, gestos e expressões, eles podem ter tons diferentes, né? Mas independente da forma, se são gestos enfáticos, descritivos, faciais, o fato é que os gestos, eles são uma habilidade importante para qualquer orador, pois eles vão dar a ênfase visual e emocional àquelas palavras, intensificando os sentimentos e dando mais vida, então, ao seu proferimento. Ideias e sentimentos não são transmitidas somente pelo volume, pelo ritmo ou pela modulação. Não. Mas quando nós gesticulamos, nós conseguimos dar ideia de dimensão. Nossa expressão facial retrata muito uma certa afirmação que fazemos. Isso com certeza dá mais vida à nossa matéria. Você já parou para pensar que mesmo quando você fala ao telefone, veja bem, ao telefone, sem a outra pessoa estar vendo você, você mesmo assim faz gestos descritivos, faciais? Por que você faz isso? A pessoa não está te vendo. Bom, primeiro é porque nós somos impelidos pela informação que estamos passando e nós queremos dar a entonação, a emoção correta àquilo que estamos falando. Então, o nosso corpo se expressa.
E segundo é que queremos passar ao nosso interlocutor a compreensão correta daquilo que estamos dizendo. Então, independentemente dele estar me vendo ou não, eu quero usar todo o recurso de locução que tenho para dar o sentido correto naquilo que estou falando. Então aí, consciente ou não, a gente gesticula. A gente faz caras e bocas quando a gente quer falar alguma coisa, mesmo ao telefone. Por quê? Porque é natural do ser humano fazer isso. E é curioso, a pessoa não está te vendo, mas mesmo assim você gesticula e os seus sinais faciais também demonstram isso. É nesse sentido, então, que a gente está falando, sabe? Você entrar na matéria, por assim dizer. Seja numa palestra, numa leitura, você tem que dar sentido para aquela matéria. Tem uma frase que diz assim: o que eu não assimilo, eu não transmito. Veja bem, ó. O que eu não assimilo, eu não transmito. Ou seja, a matéria precisa entrar primeiro em você, para que daí você consiga devolver para alguém. Então, se você não se preparar, não se envolver, não entender aquele conteúdo, dificilmente você vai conseguir devolver na mesma moeda, por assim dizer, aquela outra pessoa, aquele interlocutor, aquela tua assistência. Então, quando você for fazer essa transmissão de informação, gestos e expressões são fundamentais. Curioso que gestos e expressões faciais não se aprende em livros. Não é uma técnica, não é uma mímica que você vai fazer ali. Então, você vai chegar num ponto do teu proferimento e vai dizer, aqui eu tenho que fazer um gesto. Não, os gestos eles vão vir de forma espontânea, naturalmente, eles precisam ser assim. Quando você ri de alguma coisa, quando você se indigna com alguma coisa, quando você está feliz, triste, eufórico, tudo isso tem que vir acompanhado de verdade, de sentimento. E os gestos, na verdade, servem para corroborar isso, para dar essa dimensão. Mas tem que ser espontâneo. Mas não aprender gestos em livros não significa que não tenha nenhuma explicação ou a aplicabilidade deles no nosso proferimento. Tem, obviamente que tem. E a gente vai dar aqui algumas descrições desses gestos para que você possa entender como aplicar melhor eles no seu proferimento, tá bom? Quais são eles? São os gestos descritivos e os gestos enfáticos. Antes de falarmos sobre cada um deles, nós temos que lembrar de uma coisa. Procure ser o mais natural possível. E aí envolve uma questão de você relaxar. Musculatura do teu rosto, musculatura do teu trato vocal, musculatura do teu maxilar, para que então você consiga, à medida que você fala e transmita aquela ideia, ela seja natural para quem está te ouvindo, para quem está te vendo. Naturalidade, tá bom? Então vamos lá. Gestos descritivos. Tem a ver com dimensão, com localização, com tamanho, com distância. Então vamos usar um exemplo aqui. Quando você diz todo o grupo, você pode usar um gesto que vai descrever uma amplitude. Por exemplo, se eu falasse aqui, todos vocês estão de parabéns por terem feito o empenho que fizeram durante esse ano inteiro aqui da empresa. Então, todos vocês. É um gesto aqui descritivo. Quando fala de distância, também você pode determinar num gesto se é uma distância longa, se é uma distância curta. Não, mas aqui, é um trechinho curto. Não, para lá já vai ser um trecho maior. Então você já vai dando dimensão, que é um gesto descritivo.
tamanhos pequenos, maiores, enfim, né? Você consegue determinar com um gesto descritivo. Alguns oradores, de fato, até usam meio que quase que uma mímica para tentar tornar, né, conhecido ali o entendimento, né, para que a pessoa consiga descrever no gesto dele o que ele está se referindo. Didaticamente pode ser bom, em alguns casos até dá um certo tom de humor. Não há problema de usar isso, né? Descritivo, né? Mas não pode ter um exagero. Por quê? Porque o gesto descritivo ele não pode virar um maneirismo, tá? Tem pessoas que acabam desenvolvendo tanto aquele gesto que não é mais gesto descritivo mais, agora já virou um maneirismo da pessoa e ela meio que já ficou até conhecida por aquele gesto. Então ela tem que ter um certo cuidado e não tornar isso um maneirismo dela. E o gesto enfático? Bom, o nome já diz, né? É para dar uma ênfase, para expressar um sentimento, uma convicção, destacar ideias ou então apoiar um argumento. Um exemplo aqui. Se você vai destacar algo bom, talvez você vai abrir um sorriso. Uma notícia, você vai estalar os olhos. Você vai mostrar um semblante vibrante. Então, ele é um gesto enfático. Por outro lado, se for algo sério, triste, você terá um semblante mais fechado. Se vai ser uma frase de alerta, em alguns casos você até levanta a sobrancelha, mas assim num tom de, olha, isso aqui não é muito bom. Quando é um assunto que pega mesmo, né, que é pesado, às vezes é um ar mais introvertido, um pouco mais preocupado, um pouco mais cauteloso. Então, os gestos e expressões faciais aqui, eles podem destacar tudo isso. Essas situações todas aqui podem ser colocadas nesse gesto enfático. Geralmente, os gestos enfáticos, eles estão mais acompanhados nas expressões faciais. E o descritivo, geralmente, você dá dimensões. Então, você vai acabar usando mão, braço, né? Para tentar descrever um pouco mais aquilo ali. De fato, o rosto nosso é a parte do corpo que mais expressa sentimentos e emoções. Os olhos, a boca. Quando mexemos a cabeça sim ou não, sim. Quando nós vamos fazer algum destaque, né, de seriedade, de preocupação, nosso rosto é que transmite mais isso. Que expressões nosso semblante pode deixar transparecer? Vários. No nosso rosto a gente consegue perceber ou demonstrar interesse, indiferença, aceitação, aversão, normalidade, perplexidade, talvez um desdém, uma admiração por aquela matéria, por aquela pessoa, uma alegria, talvez tristeza. E tudo isso a gente consegue demonstrar para o nosso interlocutor sem dizer uma palavra sequer. O nosso rosto deixa isso transparecer. As palavras, elas têm poder, mas quando acompanhadas de expressões faciais, elas ganham um impacto visual muito grande. E isso leva, né, ao impacto visual e também ao impacto emocional. Então, você deve se esforçar em colocar em prática esse módulo nas suas apresentações. Se você não tiver nenhuma apresentação logo, crie uma, pegue uma e vá treinando. Treine, para que você possa aplicar essas sugestões aqui de pausa, modulação, ritmo, tom. Se você for fazer uma leitura, leia primeiro toda aquela matéria, entenda o que ela quer dizer. É uma narrativa, uma história, uma experiência. E aí, faça a leitura como se você fosse ler para o público. E pegue então aquela narrativa, transmita. Faça uma simulação como se fosse dar uma notícia na televisão. Treine para que você possa fazer a modulação certa e dar sentido para aquela apresentação, para aquela leitura. Quando treinar, lembre-se, já indicamos aqui, né?
de você treinar em frente a um espelho, se possível então de corpo inteiro, e você vai perceber certos maneirismos e também a sua postura que você deverá sim ou não corrigir. Com dedicação e disciplina, você irá melhorar constantemente as suas habilidades de oratória. E não vamos esquecer, né? Nossa frase é: desenvolver-se é uma questão de escolha.